Graça e paz. Quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Lucas 24, do 13 em diante. A palavra de Deus fala assim: Eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia, que se distava de Jerusalém a 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam ele falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecesse. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Porque estáis triste? Respondendo, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que lhe têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: O que diz a respeito a Jesus Nazareno, que foi o homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos principais, entregaram condenação à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse como remisso Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje, o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram. E, na verdade, também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Versículo 23 fala assim: E não achando o seu corpo, voltando dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. No versículo 25, e ele lhe disse: Nécios, tardos de coração, para crer tudo no que os profetas disseram? Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que ele achava em todas as escrituras. No versículo 28 fala: E chegando à aldeia para onde ia, eles fizeram o que ia para longe. E ele com o estrangeiro dizendo: Fica conosco, já é tarde. E já declinou dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para os outros: Porventura, não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho nos falava, quando abria a Escritura, e na mesma hora, levantando, se tornaram para Jerusalém. O que eu quero compartilhar com você nessa manhã, querido? Olhos fechados. Se tem um tema para essa palavra, eu quero dizer que Deus vai trazer luz em tudo aquilo que você está passando. O que eu quero compartilhar, verdadeiramente, ele fala, os olhos fechados são o quê? São as distrações. Aqui existia um evento e um processo. Deus tinha falado com os discípulos tudo aquilo que ia acontecer. Mas no processo, que muitas das vezes as pessoas acabam se perdendo. Mas aqui a palavra claramente fala que os olhos deles estavam fechados. Eu não sei como estão os seus olhos, mas nessa manhã, nesse dia, pedir para que Deus possa abrir os seus olhos, te dar entendimento claro para a sua vida. Toda a distração. E aqui ele fala justamente, muitas das vezes estamos tão próximo do caminho, mas não estamos no caminho certo. Aqui o que estava agindo sobre a vida daqueles discípulos é a incredulidade. Deus apareceu no evento. As coisas espiritual vai se discernir no espírito. No versículo 25, não tinha um discernimento, ele fala aqui claramente. Nessa significa todo sem discernimento. A minha oração nesse dia, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para que Deus possa trazer discernimento espiritual, entendimento espiritual cada vez mais e para que possa abrir seus olhos espirituais. Aqui eu quero dizer algo, no sentido espiritual, a estrada de Emaús é um caminho de retrocesso. É o retorno da nossa vida do passado. Voltar para Emaús seria abrir mão de todo o projeto de Deus para tornar o nosso próprio projeto. Emaús significa suas dores, suas decepções, suas expectativas frustradas, seu jeito de viver, a sua maneira de falar que não mais agrada a Deus. Em Lucas 24, 49, ele fala assim, a palavra de Deus, ficai em Jerusalém. O que eu quero deixar claro para você, quem não presta atenção na história, repete a história. E aqui claramente, ele fala justamente o tema, Deus vai trazer luz para sua casa, para sua vida e para sua família. Volte para Jerusalém, da onde você não deveria ter saído.